E ainda nós vamos continuar falando sobre esse assunto, até porque estamos recebendo aqui no estúdio a advogada criminalista Júlia Nunes. No início desta semana, a Câmara dos Deputados incluiu na pauta de votações da Casa um requerimento de urgência para o projeto de lei 1904 de 2024. A proposta restringe o aborto após 22 semanas de gestação e determina também que, caso o feto seja viável, o abortamento não seria permitido, nem mesmo em casos de estupro. Além disso, seu texto equipara a realização também de um aborto ao crime de homicídio, tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde. Nós vamos conversar agora com a advogada criminalista Júlia Nunes, que tem também atuado bastante nessa ideia de defesa dos casos de violência contra a mulher. Júlia, muito obrigado pela presença. O que é que esse projeto de lei que está sendo debatido desta semana, inclusive na Câmara dos Deputados, pode trazer de mudanças para as mulheres brasileiras, de uma forma geral? Boa tarde. Boa tarde para você e para todo mundo que está em casa. Um tema muito sensível que, na verdade, já vem algumas semanas atrás. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não precisava mais a gestante estar grávida até as 22 semanas. O Conselho Regional, desculpe minha gente, o Conselho Nacional do Brasil, ele fala de saúde, ele diz o seguinte, que até as 22 semanas o aborto poderia ser feito de uma forma tranquila. Mas, ouvir essa questão, pode, não pode, o Supremo Tribunal já definiu que poderia ser feito o aborto após as 22 semanas. Então, os de extrema-direita começaram a se movimentar, entendendo que o aborto após 22 semanas de gestação seria realmente uma criança sendo assassinada. Por isso, foi colocado em pauta esse tema tão importante que está para ser julgado ainda hoje. Nesse contexto, vai definir o futuro da mulher brasileira. Porque a mulher que é vítima de um estupro e que tem infelizmente, sua vida violada, legalmente é permitido para que esta mulher faça o aborto. Anteriormente, até as 22 semanas, depois do Supremo Tribunal Federal definir, após as 22 semanas. Mas o projeto de lei diz, após 22 semanas, não é um feto, é uma criança. Então, essa pessoa deve responder por homicídio, independente de como tenha sido feito. Inclusive, todos aqueles que participarem deste aborto responderão em forma conjunta. Isso vai frear diretamente a quantidade de abortos feitos dentro do Brasil de forma legal. Porque, mesmo tendo lá na lei a previsão legal desta permissão, só poderá ser feito até as 22 semanas. Após as 22 semanas, não deverá ser feito em nenhuma hipótese. Inclusive, se esse feto for um feto que não tenha o cérebro, que é o que é já falado, que esse feto seja um feto que tenha sido proveniente de uma violência sexual, não é mais permitido. Então, está sendo em pauta, aqui discutido o futuro da mulher, mas principalmente, ao meu ponto de vista, do mais vulnerável nesta relação, que não é a mulher, é a criança. Existe competência, na sua opinião, suficiente para que esse tema possa ser debatido da forma como tem sido debatido, na sua opinião, Júlia? Aqui em Maceió, como você muito bem disse, houve uma discussão muito grande e houve a possibilidade, eles entenderam que existia a possibilidade jurídica da Câmara Municipal definir sobre visualizar. Você veja bem, nós mulheres gritamos tanto por questão de informação. Existe aí o Código de Defesa do Consumidor que traz o direito básico à informação. Existe a Constituição que traz informação como um meio. Como eu vou definir o que eu quero para a minha vida se eu não sei como realmente é feito? Quando eu procuro um médico por algo como eu tive um câncer, eu quero saber como esse câncer será tratado, quais são os medicamentos que serão utilizados, qual será a cirurgia que vai ser feita. Então, a Câmara Municipal tinha entendido que o mínimo que poderia ser feito era que a mulher que passaria pelo procedimento do aborto, ela visse o passo a passo, ela soubesse que aquele feto era um feto que já tinha o batimento
feto cardíaco, era um feto que já tinha formação de mãozinha e pezinho. Isso, obviamente, com o intuito também de fazer com que esse aborto não fosse cometido. Estava entre as entrelinhas, mas legalmente falando, o que eles traziam era um direito à informação, esse direito que mulheres como eu brigamos todos os dias. Em contrapartida, quando se fala de aborto e fala sobre o crime aborto, é um procedimento que é um crime e está dentro do Código Penal. O direito à vida é um direito constitucional. Então, nesse contexto, os vereadores não teriam poder para poder tratar especificadamente sobre essa necessidade de apresentar ou não as imagens. E foi nesse contexto que o desembargador, o Ferrari, definiu que aqui em Maceió nós não poderíamos tratar. As mulheres não seriam mais obrigadas a ver e saber a condição do seu feto, por ser uma questão que deve ser discutida na Câmara Federal e que, infelizmente, ao invés de discutir os pormenores, estão discutindo logo de imediato a possibilidade ou não de tornar o crime quando o aborto é feito após as 22 semanas. E você acredita, Júlia, como uma especialista na área criminal, você acredita que um tema tão sensível como esse pode ser definido assim, com tanta celeridade? Não defende, por exemplo, a ideia de debates mais amplos, com participação de atores envolvidos em várias áreas, principalmente na área de saúde, em defesa, por exemplo, de pautas femininas, para um momento desse? A sua fala ela é perfeita, porque a Lei Maria da Penha é a melhor lei do mundo, não porque foi feita exclusivamente pelos nossos deputados ou por políticos, foram feitas com a ajuda de pessoas da sociedade, inclusive líderes religiosos de todas as religiões foram ouvidas para poder definir se há ou não um crime na prática do aborto após as 22 semanas. É necessário que seja uma pauta discutida a nível não só de saúde, mas sim também social, porque isso atingirá totalmente aquela mulher que vai fazer o aborto, independente de ser um aborto legal ou não. Então, além da minha opinião pessoal, que eu sou contra o aborto, mas quando eu falo de especialista na área, essa celeridade prejudica que as pessoas que irão julgar se está correto ou não tenham um conhecimento adequado. Como aqui em Maceió estava querendo ser feito, que as mulheres tivessem o conhecimento de como estava o feto, é necessário que essa pauta seja uma pauta discutida para que as pessoas que vão definir se será ou não crime saibam a realidade da mulher, a realidade da criança e principalmente a realidade social, no contexto de que isso vai aumentar mais mortes de fetos, mais mortes de crianças, mas isso também vai aumentar morte de mulheres que vão utilizar os meios clandestinos para poder fazer. Isso vai prejudicar o médico que realizou o procedimento através de uma ordem do judiciário, que é uma possibilidade, porque o médico não vai chegar lá e simplesmente vai fazer o aborto. Vai ter que ter uma decisão judicial que autorize esse procedimento. Então, é necessário que seja discutido com calma e que parem de levar para o lado político, de esquerda ou de direita, e que seja discutido, na verdade, um interesse único e individual, que, no meu ponto de vista, é do nascituro, da gestante e do feto ou criança, ao meu ponto de ver. Agora, Júlia, uma colocação que eu acredito que é muito oportuna e que o nosso telespectador também, por direito à informação, acaba sendo muito importante e valiosa essa sua presença, é falar sobre essas questões da tua vivência como advogada. Tenho certeza que você já teve clientes que passaram pelo drama, né, do aborto, e algumas já apresentaram arrependimento por ter cometido. Quais, por exemplo, os traumas que uma mulher geralmente apresenta depois de ter passado por esse processo do aborto? 11 anos atrás, quando eu iniciei a militância em defesa da mulher, eu atendi uma mulher que tinha feito um aborto. E quando a gente lançou a AME formalmente, eu recebi uma carta dessa mulher, que inclusive eu coloquei à disposição da sociedade. E o que ela me contava é que tinham se passado do momento que ela tinha feito o aborto 8 anos. E a todo tempo ela sonhou com essa criança. Ela sonhou com essa criança, eu me arrepio toda, porque quando ela era bebê, na idade de um bebê, ela sonhava com a criança bebê. E aos 8 anos ela já sonhava com uma criança de 8 anos. Então a gente tem que entender que o aborto
aborto não é uma decisão que tem que ser imediata, rápida e vendo a condição da mulher atual, que pode ser uma mulher que esteja no grau de vulnerabilidade econômica, que esteja com problemas dentro de sua casa e inclusive com problemas de violência, porque a resposta dessa mulher por um mau atendimento e uma má instrução vai ser para o resto da vida. É uma vida que está parando. Quando é que a gente morre? Depois que a gente nasceu, a gente morre quando o nosso coração para de funcionar. Porque por muitas vezes a gente passa muito tempo, tem pessoas que passam entubadas, então com a ajuda de equipamentos para poder fazer com que ela permaneça sobrevivendo. Então a morte se dá quando há a parada do coração de forma terminantemente. Então você veja bem, você vai matar um feto que já tem o batimento cardíaco, que já tem as batidas do coração a partir da 6ª ou 7ª semana. Então, a palavra que você me traz é no sentido, para mim, que estou vendo como militante de traumas que jamais conheci uma mulher que desistiu de fazer o aborto. Por quê? Porque teve uma rede de apoio, porque foi reinserida no mercado de trabalho, porque teve um apoio até de um amigo, mulheres que eu conheço que tiveram a comida jogada por cima do muro, porque os pais não aceitavam essa gestação. Essas mulheres não se arrependeram de ter tido os seus filhos, mas conheço inúmeras, e essa que me marcou e que eu tenho proximidade até hoje, que sonha com a criança. É um dano emocional que não tem como ser voltado atrás. É uma decisão para o resto da vida do feto e da mulher, que vai levar sequelas sem dúvida nenhuma. Júlia, muito obrigado pelos esclarecimentos. Importante também o ponto de vista da advogada sobre a proposta, né, que está sendo debatida na Câmara dos Deputados, que nós vamos colocar, inclusive, em evidência já nos próximos programas. E volte outras vezes, tá certo? Aqui no Gazeta News. É sempre um prazer te receber. Eu estava com saudade e estou à disposição. Sou fã do trabalho de vocês e espero voltar em breve. E, se Deus quiser, com uma decisão acertada, e não hoje, mas com um estudo aprofundado sobre esse tema que é tão sensível para nós mulheres. Recebemos aqui no estúdio a advogada Júlia Nunes, falando de muitas situações relacionadas ao aborto e também, dentro do entendimento jurídico, o que pode, né, passar para as mulheres e a mudança de comportamento da nossa sociedade daqui para frente, em um tema que está sendo debatido nesta terça-feira na Câmara dos Deputados em Brasília. Nós vamos agora trazer nesta sequência